mas está se confirmando, de um time de mais posse de bola. A ideia de 5 meio-campistas me agrada bem. Para mim, o Tietê muito à vontade. Acho que a dinâmica, principalmente dos três, Tietê, Jair e Paulinho, tem funcionado bem. Acho que essa formação extrai o melhor do Felipe Coutinho, permite que ele tenha muita liberdade para circular dentro do campo. Concordo com ele quando ele fala do Payet, e ele fala no início. E talvez seja até para o início, para o meio e para o fim. Assim, eu não consigo ver o cenário ideal com os dois juntos, né, do Coutinho e do Payet, mas se você pode ter um desses dois jogadores ao longo de 90 minutos, eu acho ótimo esse cenário, podendo trocar um pelo outro, até tendo uma gestão física para ter qualidade técnica dos dois. E nesse modelo ontem o Coutinho fez um grande jogo e o Payet mais uma vez entra muito bem no time. Agora extrai mais os laterais, né, o Paulo Henrique indo muito bem no jogo de ontem, fazendo um belíssimo gol. Então, eu acho bem interessante a questão tática de como o Vasco tem se encaixado, potencializando o Coutinho, esse meio de campo funcionando muito bem. Acho que, como eu falei, é importante ter calma, diferença técnica grande entre os adversários, mas acho que o início é interessante do Carille. É uma reconstrução, né? Porque esse meio campo aí, Jair e Paulinho, se contundiram juntos no momento em que estavam bem, estão voltando juntos. Parecido com o que acontece com o Alisson e Thiago Maia no São Paulo. Pablo Maia. O Pablo Maia. Então você tem esses dois, o Tietê é novidade, é o melhor dos reforços até aqui, dos reforços que o Vasco trouxe. O caso Payet e Coutinho, eu acho que tem dois fatores aí. Primeiro, a condição física. Eles terem uma condição física melhor que a que eles têm. E segundo, a questão tática. Contra quem o Vasco estará jogando com esses dois jogadores que não recompõem, né? Então, por enquanto, é isso que o Carille falou. Se ele usa os dois de cara, ele não tem 90 minutos de jogador pensador. Ele pode não ter a próxima partida, né? Pois é. Porque na temporada passada a gente elogiou muito, principalmente a forma física do Payet, como ele voltou, como ele se dedicou. E, de fato, no início ele foi muito bem e depois passou por algumas lesões e ele precisou lidar com isso, né, na temporada passada. Então, acho que o caso do Payet e do Coutinho, para agora, acho muito arriscado. Mesmo que encontre alguma formação com os dois juntos, pensando no desenvolvimento do Vasco nessa temporada, principalmente esse primeiro semestre, Campeonato Carioca, e você pode condicionar o time na próxima rodada, porque o Vasco é muito diferente com esses dois. Assim, se eles estão num nível, pelo menos mediano, o Vasco é muito diferente. Desempenha muito melhor. Na estreia contra o Madureira, ficou ali uma situação do Carille falar também, que ele quer que o time ele tenha outras formas também de atacar. Ele repete isso ontem, né? Ele quer que o jogo passe por dentro, pelos lados, pelo lado esquerdo, principalmente o Vasco já é muito forte, né? Sempre buscando o Piton, sempre buscando o Verratti. E com o Payet ou o Coutinho, o jogo do Vasco por dentro funciona muito melhor. Então, se você já aposta nesses dois caras de uma vez, acho que tem que ter muito cuidado na parte física deles para não prejudicar o Vasco numa sequência. Esse elenco está precisando assim de mais opção de jogador pelo lado. Concordo. A gente sabe que o Vasco não tem toda a condição financeira do mundo, mas assim, um sacrifício para trazer um bom jogador de lado de velocidade, mudaria esse time de patamar. Sim. Porque esse time tem coisas que nem todo mundo tem. Tem um goleador como o Verratti, de presença na área. Ontem ele fez um gol que dificilmente outros times fazem, porque não tem aquele cara lá na frente para levar a bolada que ele levou. Então é importante, já tem um fazedor de gols. Tem boas opções de laterais. O Pubita não é o melhor lateral do mundo, mas quando ele entra para fazer coisas importantes. No jogo anterior ele deu o cruzamento para o Verratti fazer o segundo gol no fim da partida. Tem um goleiro confiável. Eu acho que na zaga o Vasco acabou se reforçando com o Maurício Lemos, é mais do mesmo. É zagueiro do nível que o Vasco tinha. Mas numa escala de prioridade, se dessem ao Carille esse homem de velocidade, ele teria condição... O Carille me parece mais à vontade no Vasco do que no Santos. Primeiro porque o momento do Vasco acolhe melhor o Carille do que as exigências santistas. As exigências de DNA, as exigências de grandeza, de volta. Eu diria mais, o elenco do Vasco, na minha visão, é melhor que o elenco que ele tinha no Santos ano passado. Também acho. Ele se sente mais à vontade também nesse sentido, nas opções que tem. Ele sabe que com as opções que tem, pode entregar mais. E Madureira e Portuguesa, né? 2 vitórias sob o comando do Carille, com os titulares. E aí tem os dois lados, aquele que o André falava, até que a gente conversava antes do programa. Calma, não é para se empolgar e achar que
vai ser assim o ano inteiro, porque a gente sabe que as dificuldades depois nas outras competições são maiores. Por outro lado, é importante você começar com vitória. Você joga contra times inferiores, de qualidade inferior, você tem que se impor, jogar melhor e ganhar. E até para o Carille, que sempre muito contestado, já foi contestado no Santos, tem aquela marca que, não sei se é a marca dele ou se impõe essa marca as pessoas nele. É retranqueiro, o Carille é isso, o Carille é aquilo. Então ele é sempre muito contestado. Importante para dar confiança para ele iniciar o trabalho, não é, Mari? Concordo, claro. Assim, ele já vem falando sobre isso, né? Para tirar um pouco esse estigma de retranqueiro. Estigma é a palavra. De retranqueiro, ele quer um Vasco protagonista com a bola, dessa posse, de você ter um pouco mais de controle e não necessariamente o controle lá atrás, né? Oferecer a bola para o adversário e baixar muito as linhas. Acho que o Vasco, o ano passado, ele já sofreu com essa questão dos pontas. Inclusive, chegou um determinado momento que o Paiva não tinha opção, porque lesão, enfim, né? O Adson, que por vezes ele não é esse ponta, mas trabalhando como esse meia um pouco mais avançado pelo lado direito, chegou a oferecer alguns momentos para o Vasco, mas passou por cirurgia também, então não pode estar presente nesse time do Carille. Mas para o Carille eu acho sim, e a maneira como ele tem se comportado nas coletivas parece de fato estar mais leve, né? Assim, foi uma Série B de muita intensidade para ele, mas uma reta final precisando dar muitas explicações, né? Precisando falar sobre o futuro, enfim, não teve muito tempo ali para se concentrar no objetivo principal do Santos, que era de fato o acesso e o título. Então agora acho que ele tem condições de colocar o Vasco numa situação talvez confortável. A gente não espera muito do desempenho, falar em posição de tabela, mas eu acho que uma temporada em que o torcedor não passe por tanto sufoco como passou nas últimas. Ele parece mais acolhido do Vasco, e o Carille não tem medo de cara feia, não. Eu lembro que no começo da carreira dele, ele fez um bola da vez aqui com a gente, ainda naquele começo no Corinthians, e nos bastidores ele brincava, falava assim, se fosse fácil não chamavam a gente. Ele, antes de tudo, um trabalhador, um operário como técnico. Tem essa coisa do estigma? Tem, mas se você analisar o discurso dele, nessa coletiva mesmo, ele fala, preciso tomar cuidado. Ele é um homem que não sai sem guarda-chuva. Isso para o Vasco, nesse momento, talvez seja bom. O Vasco precisa retomar isso. Você falou o Vasco com o time, na verdade, antes, nem o próprio Carille estava com o time. Quando estava com os reservas, também não era o Carille que estava ali no campo. Sim. É um começo também para ele. É o segundo jogo dele mesmo. Exatamente. Vamos falar do Fluminense? O Vasco venceu o Fluminense. São Januário, o Vasco goleou a Portuguesa 4-1 com direito a um golaço, mas um golaço mesmo do Coutinho. A Alcilene Brito estava lá e vai contar pra gente como esse jogo, que também teve um primeiro tempo com o Tietê jogando bola, né? Jogar em casa é diferente e o novo técnico já sabia como seria o clima. Já fui algumas vezes lá, agora indo como técnico do Vasco. É emocionante, sim, né? Hoje teve a ansiedade, assim, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco. Agora, para domingo, com certeza também de fazer o primeiro jogo dentro de São Januário como técnico do Vasco. E estou muito feliz, um clube muito gostoso de trabalhar, um clube que é muito acolhedor, né? Me senti em casa desde o primeiro dia. Primeiro jogo de Fábio Carille e do elenco principal no Caldeirão. É claro que o treinador já sentiria a emoção da torcida que fez a festa para receber o elenco em São Januário. E logo empolgou os vascaínos, com uma linda jogada logo no início. Mas a bola vem muito forte e Verratti não consegue alcançar. E com o Coutinho, que manda na mão do goleiro. Porém, o improvável estava para acontecer e de uma lambança do goleiro. Irã recua e ele faz isso aí. E é Verratti quem aproveita a chance e marca. A Portuguesa tenta de longe com João Paulo. O Vasco dominava mais a partida e se o primeiro gol foi de uma forma inesperada, o segundo do time foi de uma jogada bonita de Coutinho, que trabalha bem e manda no cantinho sem chances para o goleiro. Festa na colina que queria mais. Paulinho manda na área, mas ninguém consegue chegar. Então, a Portuguesa é quem acaba pressionando e João Paulo faz esse belo gol. Segundo tempo, o Vasco começou mais devagar, até que Carille coloca o que a torcida já pedia. Payet no lugar de Coutinho.
mas a Portuguesa tenta crescer e arrisca. Piton trabalha bem e arrisca de longe para a defesa do goleiro da Lusa. E então, Paulo Henrique recebe boa bola de Hugo Moura, que joga para Máximo Rodrigues, que devolve para PH fazer esse belo gol. E aí a barreira virou baile. A torcida queria mais e teve. Verratti se antecipa e só manda para o fundo da rede. Goleada do Vasco, 4-1. O primeiro desafio de Carille em São Januário com o elenco principal deixou a torcida que compareceu num domingo à noite satisfeita e ainda manteve o time sem perder em casa no estadual. O resultado ainda fez o Vasco subir na tabela, ficando mais perto da zona de classificação para as semifinais do Carioca. E o Pirata, será que o Pirata vai renovar? A gente já tem essa informação. É drone do Pedrosa, daqui a pouco ele vai contar pra gente, mas antes eu quero que você me fale o que você achou desse Vasco. Uma goleada, a gente olha, parece que foi fácil. Sim. O Vasco fez um bom jogo, mas não foi a Portuguesa também não tava, né? Não. Foi um jogo, principalmente, sobretudo no primeiro tempo, foi um jogo bem pegado, né, Exato. Pedrosa? Eu vejo muita gente falando sobre o nível do futebol carioca e realmente é baixo, tá? Isso é óbvio. Mas a gente tem que analisar o que a gente está vendo. A régua que a gente tem para analisar, infelizmente, nesse momento, é o Campeonato Carioca. E dentro do Campeonato Carioca, a equipe do Fábio Carille, tanto contra o Madureira quanto contra a Portuguesa, fez boas partidas. Principalmente no setor de meio campo, que é um setor que vem se tornando o mais forte do Vasco da Gama. O Jair, o Tietê e o Paulinho, junto com o Coutinho, estão dando muito mais condições do Vasco conseguir soluções e não ficar só refém do Paulo Henrique ou do Lucas Piton no cruzamento pro Verratti. Isso é muito importante. O cara ele tem conseguido construir mais por dentro. Você foi muito bem quando você cita o Tietê, Fernanda, porque ele é um cara que mudou a dinâmica do Vasco da Gama. Ele é um cara que consegue aparecer a todo tempo para os zagueiros poderem jogar. Você não vê a bola queimando no pé do zagueiro porque o Tietê tá aparecendo, o Paulinho tá aparecendo e o Jair nem se fala. Eu sou muito fã do futebol do Jair. Então esse meio engrena, porque tem um jogador que é qualificado para achar passes e tem dois jogadores que aceleram, que é o Tietê e o Paulinho. Então quando o Vasco precisa contra-atacar, eles aceleram o jogo. Essa intensidade que muitas vezes faltou no Vasco na temporada passada. Coutinho nem se fala, volta fazendo um golaço, um jogador extremamente qualificado que precisa ainda aprimorar essa parte física para aguentar mais tempo, mas é completamente normal também pelo segundo jogo na temporada. E o homem é impressionante, ele fede a gol. Até de costela ele fez gol ontem. É impressionante, é um negócio assustador. Ah, porque o Verratti é ruim com o pé. Ah, porque o Verratti não é bom tecnicamente. Meu amigo, ele faz gol. O Verratti, para você ter uma noção, ele tem 77 jogos com a camisa do Vasco. 36 gols e 4 assistências. São 40 participações em gols em 77 jogos. Ou seja, ele tem uma média de participação por gol maior que meio por jogo. Então, jogo sim, jogo não, vai ter alguma coisa do Verratti. Ou seja, metade dos gols do Vasco, exatamente. Ou mais, talvez. Ele jogando 77 jogos, 36 gols e 4 assistências. São 40 participações em gols. Então é assustador, cara. É um cara que é extremamente impressionante. E ele fica ou não fica? Ah, a boa notícia é que ele fica. Cadê? Mas você fala isso. Ô, DJ Careca, você não tá com música boa hoje? O homem tá animado. Imagina, eu não vou nem falar quem que saiu lá do meu time, que eu fiquei mal. Não fala comigo. Cadê a música de animação? Porque Verratti fica no Vasco da Gama. Fica no Vasco da Gama. Lucas Pedrosa, drone seu. Exatamente. Drones de Lucas Pedrosa. Notícia exclusiva que a gente trouxe ontem no canal do Pedrosa, na live. Eles chegaram a um acordo verbal para a renovação do Verratti. 2 anos de contrato. Já eram 2 anos, né? Porque é 1 mais 1 renovável. Só que o Vasco tirou a obrigação de metas. Então ele vai ter 2 anos inteiros de contrato e vai ter uma melhoria salarial que não são os mais de R$1 milhão que muito foi especulado, muito pelo contrário. É um salário que o próprio Vasco entendeu como um salário decente para o Verratti. O Vasco valoriza muito não só os gols, o jogador que ele é, mas também a liderança positiva que ele tem dentro do elenco. Até na própria figura do Pedrinho. O Pedrinho é fã do Verratti, da pessoa do Verratti, do líder que o Verratti é. Então por isso ele vai assinar essa renovação aí. Muito em breve, faltam coisas burocráticas, questão de impressão de contrato e tudo mais, mas o acordo já foi aceito e o Vasco já tem Mas uma conversa de amor, assim, que eu quero dizer o seguinte, às vezes
vezes o Verratti merecia mais, mas entendeu que o Vasco tinha aquilo, e o Vasco entende que o Verratti merecia mais, mas entendeu que só pode ou não? Eu acho que ficou de bom tamanho para os dois lados. Legal. Os dois lados. Ele merece a renovação. O Verratti participou de 26 gols no ano passado. Um jogador extremamente regular, que entrega gols. Então, essa conversa já vinha desde 2024. O empresário dele veio para o Rio de Janeiro. Estão conversando aí há algumas semanas e dessa vez a notícia que a gente trouxe confirmando o acordo verbal está feito. Verratti continua no Vasco. Aí, se quiser agilizar, a gente imprime aqui no SBT. Só falta Eu levo aqui a caneta pra ele, velho. amigo. Se quiser, a gente imprime aqui. Mas é claro que eles... Apesar que agora tá pagando, que eu fiquei sabendo. Vale lembrar... Eu tô zoando. Vale lembrar que eles estão preparando um pacote bonito de comunicação. Legal. É um cara que tem que ser valorizado. Então, isso aí vai levar poucos dias aí, mas em breve vai ser concretizado. Muito bem, ainda com o time alternativo, bota... Fala, vascaíno, tudo bem com vocês? Bom, nessa segunda-feira, aquela ressaca gostosa, aquela ressaca deliciosa de ter. Por quê? Porque nosso Vascão venceu 4-1, não só venceu, mas convenceu, né? Aquela coisa gostosa, hoje acordamos leves, né? Alegres, sorridentes. A namorada, a mulher perguntou, por que você tá tão sorridente? Vascão venceu, bebê. É, não é? É assim. Nós vimos um Vasco consistente no meio campo, né? Um Vasco firme no meio campo. Um Vasco que você olha e pensa, esse time está subindo de patamar, é outra coisa, totalmente diferente do ano passado. No ano retrasado, 2022, esse ano é outra coisa. Não é? Hoje, eu olhando a mídia esportiva e ela só falando bem do Vasco, né? Da importância do meio campo, da solidez na defesa, que o Vasco não está mais tomando susto bobos igual tomava em 22, 23, 24, né? Agora o time é sólido. Cara, em 2023 era uma dor de cabeça. Era um sofrimento. Quase infartado. Porque poderia ser o Flamengo de Gabigol, Pedro e BH, ou o time aqui do bairro, do Interbarros. Eles começavam pelo meio campo, ia bater lá na cara do nosso goleirão. Era um susto desgramado. Um meio campo parecia que não tinha ninguém. Parecia uma avenida aberta. Né? Esse ano é diferente. Esse ano, pelo menos, desses 2 jogos do Carille, mostrou que é diferente. Um meio campo sólido, né? Um meio campo firme, que não dá oportunidade para o adversário, que faz a gente ter esperança. Este ano, eu sou assim. Eu não deixo o passado influenciar na minha análise do presente. Eu olho o presente e analiso como vai ser o futuro. Então, hoje eu tenho esperança, né? Não vou deixar o passado influenciar agora, só vou lembrar dele e procurar que não volte a acontecer mais. Mas hoje, vascaíno, tem esperança. Olha que time sólido, conciso, 4-1, jogou como um time grande. Então, vamos dar um voto de confiança ao Carille, né? E ter confiança no nosso time, beleza? É isso aí, ó. Encerrando com a foto do nosso pirata, artilheiro, né? Confere aí o like, deixa o like, se inscreva no canal, ajude esse canal vascaíno a crescer. Tamo junto, é nóis. Fui.